lute. Às vezes faltam as forças. Aqui Paulo escreve a Timóteo. Irmãos, presta atenção nisso. Nesta época não havia igrejas como hoje. Era uma igreja em cada cidade. Então saía da igreja, saía mesmo. O povo não ia até na cidade vizinha para congregar. Apesar que a cidade vizinha era bem distante. Muitas vezes tinha que atravessar até a barca, porque tinha pessoas que estavam na ilha de Creta. Então tinha que atravessar a barca. E Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo estava preso a segunda vez. Há quem diz que a carta de Timóteo, a segunda, foi a última. Foram as últimas palavras de Paulo. Porque nos relata, ele diz assim, olha, já me colocaram como prisioneiro comum. Nesta época o imperador era Nero, terrível. Esse homem mandou incendiar Roma todinho e para colocar a culpa dos cristãos. E a perseguição fica mais ferrenha. E aí mata a gente demais da conta. Também não vou explicar tudo, se vocês quiserem, vai procurar os mártires na época do imperador Nero e você vai saber o tanto de gente que morreu. Timóteo, na primeira prisão de Paulo, esteve com ele em todo o período da prisão. Exemplo disso, você lê Colossenses, Filemão, Romanos Colossenses, Filipenses, Filemão e Romano. Ele fala Paulo e seu irmão Timóteo. Paulo e o cooperador Timóteo. Paulo e seu irmão Timóteo. Todos os relatos, todas as cartas ou epístolas escritas, Timóteo estava com ele. Já neste momento não. Agora é Paulo que escreve a Timóteo. E no primeiro capítulo de 2 Timóteo, ele fala para Timóteo, Timóteo, retém firme a tua fé, porque será o combustível necessário para você vencer esses dias maus que virão. Você observa que primeiro Paulo chama ele de filho, e também em outra epístola ele fala de cooperador. Paulo tinha muita confiança neste homem, porque aqui muitos já tinham deixado Paulo por causa da perseguição do imperador. Afinal, o homem já estava preso. E quando eu comecei a ler, diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito lindo. Muitas vezes nós queremos nos fortificar. Para nós que trabalhamos em determinadas áreas, tem áreas que se atualizam sempre. Então eu tenho que me atualizar também, senão eu fico para trás. Então eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que me profissionalizar, ou seja, buscar mais conhecimento, para quê? Para que eu sempre mantenho sabedoria naquilo que eu executo com excelência, sempre. Mas tem situações em nossas vidas que você falou 1, 2, 3, 4, 5, 100, e você fala assim, eu já cansei de falar. E por que a gente cansa de falar? Porque a gente não vê mudança. Por isso que quando Paulo escrevendo a Timóteo, diz, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Por que na graça que há em Jesus Cristo? Do mesmo modo que ele se portou em determinadas situações, se porte também. Porque o resultado será sempre positivo. Aí você me diz, Jesus morreu. Sim, mas foi ressuscitado. Ah, mas Jesus sofreu muito. Sim, mas no nome dele, enfermidade, espírito maligno, angústia, sai. Porque este nome tem poder. Aleluia. Sabe por que aflito? E você não sabe por que você está aflito. Alguém já passou por isso? Aí hoje eu acordei tão angustiado. A primeira pergunta, mas você dormiu bem? Dormi. Mas estou com angústia, eu não consigo identificar que angústia é essa. Está tudo bem, tomei um bom café, está tudo fluindo, mas a angústia ela é no seu interior. Você muitas vezes não. Muitas vezes talvez você tropeça em alguma coisa que falaram para você lá atrás, e aquilo já te bloqueia. Muitas vezes você lembra de algo que aconteceu lá atrás, ou algo que ainda está por acontecer, aquilo vai minando as suas forças, isso é aflição. Mas só que Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, o que você de mim e em as testemunhas, confia isso
isso a homens idôneos. Isso é muito interessante. Muitas vezes nós compartilhamos sonhos e projetos nossos com pessoas que não têm postura, que não têm exemplo, que não têm caráter, que não têm testemunho para você compartilhar. Aqueles que de fato parecem ser seu amigo, mas não é. Aqueles que não conseguem sonho com você. Muitas vezes, por isso que Paulo aqui está dizendo, olha, confia a homens idôneos de bom testemunho. Porque hoje, muitas vezes, nós sofremos porque somos passados para trás por pessoas que nós julgávamos ser nossos amigos. As aflições do tempo passado é totalmente diferente do que nós vivemos hoje. As aflições de hoje é má companhia, má administração, maus governos, mas isso não pode tirar a sua vida. Aqui, a angústia e a aflição dessa época era de vida, era de morte, era de você ser incendiado vivo, era de você ser entregue a leões, era de você ser arrastado pela cidade inteira por causa das aflições dessa época. Hoje as nossas aflições, elas são mais maleáveis por falta de administrações nossas, seja ela financeira e seja ela emocional. E aí ele veio, isso me inquietou a tarde toda. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Como eu sofro uma aflição sendo bom soldado? E aí eu falei, Senhor, eu preciso meditar, eu preciso ler para entender o que é sofrer as aflições como bom soldado. Como eu sofro algo sendo bom soldado? E outras de Cristo, porque representamos um reino. Por isso que tudo que nós fazemos respinga em Jesus. Pessoa de Jesus. Mas é cristão, como pode fazer? É cristão, como age assim? E aí a pessoa que ela não é idônea, como Paulo está dizendo, para confiar a pessoas idôneas, diz assim, olha para Jesus, não para mim, eu sou falho, Jesus não. Não, é pessoa idônea. Porque hoje nós queremos muitos aplausos e poucas correções. Queremos mais críticas, queremos mais elogios do que críticas construtivas. Durante um bom tempo da minha vida eu achava que minha esposa não me amava. Por quê? Eu fazia 10 coisas boas. Uma que eu fazia errado, as 10 eram anuladas. Aí estava eu passeando lá no Facebook e li uma frase que foi um checkmate. Aí eu descobri que minha esposa é minha melhor amiga. Amigo de verdade não é aquele que vai apontar as suas qualidades, mas sim aquele que você pode ser melhor. E amigo que é amigo de verdade, ele só chega na hora para tirar os espinhos. Não no momento de flores, mas no momento de espinhos. Esses são os amigos de verdade. E Timóteo era essa pessoa que Paulo assim confiava. Eu quero que por um minuto você feche teus olhos. Você, aí onde você está? E pensa no que tem te afligido, ou no que te afligiu, ou qual é a aflição que constantemente te perturba. É só você que pode agora descrever o que tem te afligido, o que te afligiu, e qual é a aflição que tem minado as suas forças. Todo mundo já conseguiu lembrar? Sim ou não? Amém. Todo mundo pegou as aflições? Pegaram? Tem pessoas que têm mais de um, é bom você refletir mais de um também. Eu quero ler com vocês, não precisam abrir, eu quero que você, por gentileza, empreste os seus ouvidos, o seu coração à palavra de Deus, porque eu vou fazer menções de alguns versículos para que nós possamos entender se essas aflições é para a morte ou para a vida. E quando eu comecei a ler, minha alma se alegrou. Mas minha alma se alegrou de uma maneira tão tremenda, porque o Senhor ministrara no meu coração dizendo, filho, não é para a morte, é para a vida. Oh, aleluia, e diga para o meu povo,
que eles vão sair daqui hoje superando as aflições. Presta atenção. Superando. Elas virão. Mas você terá que superar as aflições contra o mundo. Tereis aflições. Mas ele dá uma receita tremenda, e é isso que nós vamos examinar as Escrituras hoje. De bom ânimo, porque eu venci. E quando ele diz eu venci, é o que Paulo está escrevendo a Timóteo: fortifica-te na graça de Jesus Cristo, porque aí sim você superará as aflições existentes. O Senhor Jesus já deixou claro, não seria fácil, mas nós superaríamos ela. Por isso que ele manda, é só ter bom ânimo. Olha o que este homem Paulo passou. Já ouvi, e eu também já fui um desses, que falou assim: eu queria ser como Paulo. Ah, homem destemido. Mas quando você começa a ler as Escrituras, para ser que nem Paulo, irmãos, tem que estar muito cheio de Jesus Cristo. Senão você desanima. Senão você para no meio do caminho. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos. Quando eu li isso, foi onde eu comecei a chorar. Porque eu falo, meu Deus, eu ainda digo que tem aflição. Não, eu não tenho aflição. Eu administro mal. Administro mal as minhas emoções e as minhas decisões. Ou seja, por isso que eu tenho que fortificar em Jesus, porque dele vem a sabedoria. A Bíblia diz, ele é a videira verdadeira, e todos que tiverem enxertado nele, dá fruto. Porque sem ele, nada. Por quê? Sempre foi uma pessoa risonha. Sempre. Carrancudo às vezes, mas sempre alegre. Aonde eu estou, traduzindo para o português, a bagunça, a festa, a alegria, a gritaria, como minha esposa diz, a escândalo, de fato. Jogando truque, eu sou uma benção, gente. Pensa num homem barulhento. Antigamente, quando eu não conhecia Cristo, eu estava numa roda de amigos, bebendo. Cara, era incrível. A pessoa vinha embriagada do outro lado da rua. E os amigos já começavam: Douglas, se esconde. Se esconde, Douglas, porque se ele te ver... Irmãos, era batata. O cara estava do outro lado da rua. Parava, torto. Não estava enxergando nada. O homem atravessava a rua. Tinha 7, 8, 10 peão. O homem vinha em mim. Isso não foi uma outra vez, não. Foram várias vezes. Até então você não entende. Você fala, é um imã. Só pode. Ou semelhante atrai semelhante. Não. Você começava a conversar e aquela alma que estava tremendamente angustiada, e por meio de bebida, o homem saía até, olha, eu precisava ouvir essas palavras. Aí você passa a conhecer a Cristo e você entende que já são talentos em você desenvolvido para um bem maior, que é ajudar o próximo. Ok? Ok. Então você vem passando por certas situações que parecem ser comum, mas quando você passa a conhecer a Cristo, você começa a desenvolver dons e talentos que são extraordinários. Olha o que esse homem comentou. Em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, olha o que vai dizer as Escrituras. Ele relatando, ele escrevendo a epístola à igreja de Corinto, ele diz assim, olha: são ministros de Cristo? Ponto de interrogação. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Presta atenção, ele pega o povo que estava padecendo pelo amor de Cristo, pelo nome de Cristo, e ele começa a relatar. Perigo de morte, muito mais. Muito mais, muito mais. E continua os relatos, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Quarentenas, 40. Menos 1, 39 chibatadas. 5 vezes.
além de ser preso por falar do amor de Cristo, e ainda chibatado. 40 menos 1, ou seja, 39 chibatado. Ó. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Olha o que é aflição. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de tudo isso que eu passei muitas vezes mais, eu ainda sofro pelo que anda acontecendo nas igrejas. Isso é angústia. E o homem não para. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Olha essa situação. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos Damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Olha a aflição que este homem passou. E aí ele escreve para Paulo e diz para Timóteo, diz: Timóteo, sofreis as aflições como bom soldado de Jesus. Então você observa que a aflição, ela foi muitas. Mas quando você sofre essas aflições com bom soldado, começa a vir o que depois? A guerra, ela não dura eternamente. Não é para sempre. Pode observar que nós passamos por vários cenários da nossa vida. E estamos aqui hoje, de pé. Aleluia. Sorrindo. Glórias a Deus. Eu lembro das vezes que eu dirigi embriagado, que eu chegava em casa e não sabia nem como eu cheguei. Consegue imaginar isso? E você levantar e ter que correr para ir para o seu carro, para ver se você não tinha batido o carro de noite. Já pregava o evangelho. Preguei num culto. Uns capiroto. E quando eu fui levar o pastor falou assim: Pastor Douglas. Minto, não era pastor. Ele falou: Irmão Douglas, Deus vai te usar muito para libertar os cativos. Mas o diabo te preparou 3 pratos. E se você não vigiar, você vai comer dos 3. Tu vigiou? Nem eu. 3 vezes dirigindo, dormi no volante. Uma, eu ralei a roda de fora a fora. Outra, quando eu acordei, eu estava a menos de 1 metro para entrar dentro de uma casa. E o outro, eu cochilei. Tem a base da polícia rodoviária aqui na Marginal e tinha a base da polícia militar, ainda não tinha local. Quando eu dormi, era meio que curva, o carro foi direto. A sorte é que eu não corria. Quando eu cochilei, que eu senti que eu já estava entrando pela base militar. Poderia entortei manga, pivô, eixo. Para vocês terem uma ideia, o eixo traseiro entortou. Fez assim. Fui avisado, sim ou não? Vigiei? Não. Comi dos 3? Sim. E por que eu estou de pé? Porque a última palavra ainda vem dele. Aleluia. Sempre virá dele.
Sempre. E hoje nós começamos a entender. Então ficou claro o que é a aflição? E a aflição, para você entender, é o ato de prensar, imprensar ou pressão. Pode trazer o significado de opressão, tribulação, angústia ou dilema. Agora eu quero tratar com vocês como nós podemos superar as aflições. Porque senão ela vai continuar, irmãos. Vai continuar. Pensa num trem ruim. Mas agora nós vamos meditar no superar das aflições. Amém? Amém? Pega essas ferramentas. Por favor. Por isso que Paulo escreve, sofre as aflições como bom soldado, porque vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Se não nessa vida, na vindoura, a vida eterna. Olha que da hora. Amém. Amém. Uma coisa fechando o corpo. Então pega essas ferramentas. Douglas, depende só de mim, só de você. Podemos te ajudar com artilharia, com oração, mas tem decisões que é só você que vai tomar. Amém? Então vamos para o primeiro. Vamos para a primeira arma. Em 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo de número 6 ao 8, eu escrevi, dom, fortaleza, amor, moderação e poder de Deus. Grava, dom, fortaleza, amor, moderação e poder de Deus. De novo, dom, fortaleza, amor, moderação e poder de Deus. Olha que incrível. Por este motivo, Paulo escrevendo a Timóteo, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Desperta o dom de Deus que já há em ti. Muito lindo. Nós já temos dom. Só não sabemos que precisamos buscar. Porque não é que eu já tinha isso e não sabia. E ele continua dizendo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Não foi um espírito de temor, foi um espírito de fortaleza. Fortaleza. E de amor e de moderação. E continua dizendo, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Por isso que diz que sem Ele nada podemos fazer. Douglas, então por que parece que tem pessoas que fluem? Porque tem. Precisa dessas pessoas fluírem, senão não chega uma energia na nossa casa, não chega água, não chega alimento, não chega novidade, inovação, não chega. Precisa. Mas o que eu conheço de pessoas bem financeiramente, mas com questões na alma para serem tratadas, porque ainda confia na força do seu braço. Aquele homem, deixa eu falar de outro exemplo, lá no fórum, pessoas que tentaram suicídio depois de uma audiência. E por que tentaram suicídio depois da audiência, grandes empresários? Porque a base deles era o dinheiro. Cheguei lá no abençoado do fórum, aquelas madeiras vermelhas dessa grossura em todos os andares. Eu falei, mas passou por uma reforma esses dias? Por que tá cheio de madeira aqui? E eu, muito curioso, fui perguntar pro guarda, né? Falei, rapaz, tá em reforma de novo? Ele falou, não, Douglas, só este ano 3 pessoas tentaram se matar aqui. 2 conseguiram, por causa disso que nós colocamos a madeira. E teve uma que já estava tentando pular a madeira e nós conseguimos segurar. Por que isso? Pessoas que infelizmente a força ainda está no seu braço. E tirou a força que é do seu braço, as pessoas sucumbem. Porque tem guerras que nós conseguimos resolver com o nosso intelecto. Tem guerras que é em oração.
É confiança, é fé sendo colocada em prática. Então aqui Paulo diz, olha, por este motivo eu te lembro que em ti há um dom para que você tenha, para que você consiga prosseguir. Não sério, e não tem coisa melhor quando Paulo escreve assim, olha, e você andará de glória em glória. Sabe o que é isso? Vencer uma batalha é glória, sim ou não? Verdade. Vai vir outra. Verdade. E aí você vence. Aí você andou de glória em glória. Vai vir as lutas, sim. Mas buscando em Deus sabedoria, Ele te dará estratégia e nós superaremos as lutas, as aflições e angústias. Ficou claro? Primeira arma, tem que despertar o dom. Através do dom já vem alguns frutos. Porque o Espírito ele é forte, não de covardia, é fortaleza. Até aí, joinha? Superando as aflições. Vamos para o segundo, 1 Pedro, capítulo de número 3. Do versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aí eu coloquei aqui, ó, convicção, perseverança e postura. Depois que desperta o dom, cria em você fortaleza, amor, moderação. Precisa ter convicção. Gente, isso é muito interessante. Quando Paulo escreve a epístola a Éfeso, ele fala sobre as armaduras. Eu sempre falo isso e eu sempre vou falar se necessário. Ele diz de um tal de capacete da salvação. Ele diz de uma couraça da justiça. Ele diz de uma espada, que é a palavra, de um escudo, que é a fé, e a sandália na propagação do evangelho. Ok? Ok. Ele diz que depois que eu me armo, que depois que eu me revisto, ele termina dizendo, depois de ter feito tudo isso, capacete da salvação, couraça, espada, escudo e calçado os pés na propagação do evangelho, ele diz que depois de eu estar fazendo tudo isso, é nós estarmos aqui à frente de uma obra, pregando o evangelho, buscando mais conhecimento, fazendo curso para lidar com os casais, buscando em Deus estratégia para lidar com diversas situações. Depois de nós termos feito tudo isso, ele termina o versículo dizendo, permaneceis firmes. Então eu posso despertar o dom e voltar atrás? Sim. Eu posso sentir uma fortaleza cheia de Deus e voltar para trás? Sim. Posso me envergonhar do Evangelho? Sim. Lógico que posso. É onde entra o nosso lado carne. Seja sincero. Por você, tu estaria aqui hoje? Seja sincero, sincero. Um dia de trabalho, corrido, estresse. Aí você chega em casa, toma um banho. E aí vem a minha segunda namorada, o sofá. Oi. Seja sincero, pelas nossas vontades nós não estaríamos aqui. Porque a nossa carne, ela pende para o descanso, ela pende para o momento do desfrutar de um dia de trabalho. É. E se nós não cuidarmos, vai virando rotineiro. Eu levei quase 4 meses para voltar a treinar. Pedro. Por quê? Academia aqui, academia ali, academia em cima. Academia o que mais tem? Por que eu não voltei? Tem uma uvinha e tem um pedacinho de bolo de chocolate. Eu sei que a uva é melhor e evita excesso de caloria. Mas tem um bolo porque eu amo chocolate e cenoura misturadinho. Qual me atrai mais? A estética ou o bolo? O bolo. Com café e de fresquinho. Eita! Café com bolo. Eu vou pro bolo. Isso eu estou
Então, se nós não policiarmos, vamos regressar. Vamos, e não podemos. Agora, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, olha o que diz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Sabe o que é isso? Estão lascando o pau em você e você continua com a mesma postura. Representante do reino. Mas só que no primeiro, na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ele diz: fortificai em Cristo. Já neste segundo está escrito: santificai em Cristo. E a palavra santificar é separar. Separar para quê? Como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão. E Tiago explica muito bem isso. Seja tardio a falar, tardio a irar, mas pronto a ouvir. Sejamos bons ouvintes daqueles que nos afrontam, porque eles serão confundidos pelo nosso bom procedimento em Cristo. Vão olhar e vão falar: rapaz, o que está acontecendo? Então você já observa que gera em nós convicção, porque a Bíblia já diz que os olhos do Senhor estão atentos e os ouvidos também atentos. Glória a Deus. E diz: quem é que pode te fazer mal, você sendo zeloso do bem? Quer dizer, vão fazer, mas quem diz que vai te afetar? Se você tiver no seu coração o Senhor como o teu Salvador, no seu coração. Olha que interessante. A Bíblia diz que apenas com os olhos, acho que, se eu não me engano, é Salmo 91. Apenas com os olhos contemplarás a queda dos seus inimigos. Só com os olhos. Isso é o que está dizendo aqui. Quem me justificará é Cristo. Então Ele há de cuidar. Ponto. Não vamos mais nos desgastar com aquilo que não edifica. Eu escutei áudio, irmãos, e grava isso no seu coração. Não crie um arquivo vivo de dos mortos. Sabe o que come você, mas você dá vida para ele. Então você traz um arquivo vivo, algo do passado, que gera em você morte, mas você arquiva. Nós vamos jogar isso tudo fora hoje em nome de Jesus. Aleluia. Tudo fora. Se não está fazendo bem, então não vou dar vida para aquilo que está morto. Isso, minha irmã, leva o limão. Beleza? Ficou claro? Então você vê que vai gerando em nós benefícios. Vai gerando em nós o que eu escrevi aqui, superação. Nós vamos superando as aflições. Calma aí, o que me aflige é quando eu sei que falam mal de mim, beleza. Mas a palavra já acabou de me dizer que os olhos do Senhor estão sobre mim. E os seus ouvidos também estão atentos às minhas orações. Mas o rosto dele não está para a pessoa que é mal. Então eu já tenho que ter essa convicção. Aí então ele me manda assim: olha, mas
se padecerdes, se continuarem te fazendo mal, mais feliz você é. Estranho? Como assim mais feliz? Então me fazendo mal quer dizer que eu sou mais feliz em Cristo Jesus? Sim, porque assim como Ele padeceu, nós também padeceremos, mas também regozijaremos, pois grande é o nosso galardão. Porque Ele mesmo diz, se perseguir os profetas antes de vós, perseguirão vós também. Ficou claro? Agora, 1 João, lembrando-se que eu preciso santificar o meu coração em Cristo, para tudo aquilo que vier me perguntar, eu esteja preparado para responder. Sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes vão dar a questão da nossa fé. Mas você é mulher e homem de Deus e está acontecendo tudo isso? E aí? Porque julgam o processo que nós estamos passando pela falta de fé. E muitas vezes não. Porque se não fosse assim, Jesus não teria ido para o deserto. Se fosse assim, o Pai tinha afastado o cálice sem que ele beba. Ele não teria sido crucificado. Aconteceu isso? Não. Aconteceu tudo ao contrário. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando nós falarmos de fato: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque muitas vezes a vontade do Senhor é nos preparar. E a faculdade do Senhor é deserto. É pessoas falando mal, pessoas te maldizendo. Ai, Douglas, mas por quê? Por que Jesus já escreveu isso? Porque ele sabe que eram as armas que poderiam nos parar. Assim como você conversa com muitas pessoas estão paradas. Por causa do quê? Dos maldizentes. Dos que julgaram, prejulgaram, presumiram, falaram mal. Tem muitas pessoas prostradas por causa disso. Então afeta sim. Por isso que nós precisamos ter essa convicção. E ter essa convicção no nosso interior, olha o que João escreve. Gente, João é maravilhoso. 1 João, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 4, vai nos dizer assim. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Todos encontraram? 1 João lá no fundinho, bem no finalzinho, antes de Apocalipse. Ajuda aí. Amém? Então tá bom. Olha o que diz a palavra, ó. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Este homem viveu, tocou mesmo em Jesus. Mas depois ele pronuncia Jesus com tanta graça, com tanta exatidão, com tanta propriedade, que o povo olhava para ele e se convertiam. Entendiam pela propriedade que este homem falava. Muitas vezes queremos ajudar as pessoas, mas nós estamos enfermos. E muitas vezes, quando não sabemos administrar nem as nossas emoções, ainda pegamos emoções de terceiros, isso nos sobrecarrega. Então precisamos ser curados, que é o que vai acontecer hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós vamos superar essas aflições, para que então possamos ajudar a outros. Mas antes, preciso eu falar e ter conhecimento com propriedade de Jesus na minha
minha vida. Quem é Jesus para mim? O que Ele representa para mim? O que Ele fez em mim? O que Ele faz em mim? E o que Ele faz através de mim? Porque Jesus, o propósito dele sempre é fazer em nossa vida e através da nossa vida. Observam que sempre aparece alguém necessitado de uma palavra. Sempre chega alguém e ela já começa a falar com você. Daqui a pouco ela fala, não sei nem porque eu estou desabafando. Aí você já, eu entendo. Aí você começa a apresentar aquilo que outra hora também foi ferramenta para te fortalecer. E te fortaleceu e aquela pessoa também é fortalecida. Sabe o que vai acontecer? Quando ela encontrar outra pessoa na mesma situação, ela vai ter propriedade para falar e outras pessoas serão alcançadas, porque Jesus ele sempre visa curar você e através de você curar outro e assim sucessivamente, porque no começo Jesus envia 70 e hoje somos milhões, porque a obra sempre cresce. Tentam parar, mas ela cresce. E para encerrar, eu coloquei aqui, ó, conhecer, anunciar e comunhão. Vou fazer uma pergunta para você, porque isso também pode ser uma das aflições. Há comunhão na sua casa? Tem comunhão dentro da sua casa? Não estou falando de pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos são diferentes, mas o alvo é o mesmo. Mas dentro de casa, tem comunhão? Reflita. Porque quando nós tratamos de comunhão, o diabo, as pessoas pintam o terror dele. O diabo ele só tem um propósito, dividir. Para separar. Ele divide e separa. Divide e separa. Por isso que a Bíblia diz, se uma ovelha estiver desgarrada, ela se torna presa fácil. Se está um bando, não. Então a comunhão ela é muito importante, muitíssimo importante. Por isso que ele fala, nós anunciamos para que também tenhais comunhão e o vosso gozo se cumpra. Para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 1, eu já peço para todos ficarem de pé, por gentileza. Eu vou até colocar na tela, ixi, eu desliguei, não vai ter como colocar. Superando as aflições, dom, fortaleza, amor, moderação e poder de Deus, convicção, perseverança e postura, conhecer, anunciar e comunhão. E para encerrar, as aflições que levam a nós termos experiências, irmãos. Experiências. Apocalipse capítulo de número 1, a partir do versículo 9, vai nos dizer assim, ó, eu, João. João, para quem não sabe, ele estava numa ilha. Ele foi levado lá para morrer. Sozinho, solitário. Tentaram jogar ele num azeite fervendo, porque antigamente matava as pessoas jogando em azeite fervendo, sabia disso? Esquentava um caldeirão com azeite e jogava lá, até os ossos se dissolviam. E adivinha, colocaram o João lá dentro. Mas só que João não morreu. Por isso que mandaram ele para ele, porque nem o azeite fervendo teve efeito sobre a sua vida. E por que isso acontece? Porque ainda havia um propósito. Ele precisava escrever livro de Apocalipse. Sabe por que você... Ai, Jesus. Sabe por que você não morre? Porque a angústia não te leva? Porque as aflições não te derrubam? Aleluia. Porque ainda há propósitos de Deus na sua vida e através da sua vida. Sabe por que o azeite não matou este homem? Porque havia um propósito ainda. Este livro precisava ser escrito. Ele precisava estar vivo para escrever isso para nós hoje. E olha o que ele diz. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele diz assim, olha, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. O homem estava sozinho. Para quem ele estava escrevendo? Sozinho. Numa ilha, com a certeza deste homem que esse pergaminho passaria para qualquer outra nação. Porque o projeto não é de homem, o projeto é de Deus. E quando o projeto é de Deus, irmãos, não me pergunta como o pergaminho chegou, mas chegou. Está escrito aqui hoje. Ele escreve, e olha o que ele escreve, eu também
Sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele também padeceu igualzinho nós. Igualzinho. Mas olha o que ele diz. E no reino, ele não é só participação na aflição. Ele já está dizendo, e também no reino. Que reino é esse? De Cristo. Ele continua. E na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor normalmente é sábado. Sábado é o dia que Deus descansou. Por isso que é chamado dia do Senhor. Sábado. O nosso calendário diz que domingo é o 7º dia. Não, domingo é o primeiro. Sábado é o dia do Senhor. Por isso que tem pessoas que guardam o sábado. E ele está dizendo que no sábado ele foi arrebatado. Por isso que ele escreve, no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aleluia. Muitas vezes você parece que você está sozinho. Muitas vezes parece que ninguém está ouvindo o seu gemido. Muitas vezes parece que ninguém está vendo a sua aflição. Porque você tem camuflado muito bem. Parece que ninguém te dá o consolo que você necessita. Às vezes nós estamos esperando em homem. Mas se prepara, é nesta angústia que o Senhor vai te visitar. É nesta angústia que o Senhor vai te visitar. Ele diz, ouvi uma voz por detrás de mim como de trombeta, que dizia, o que vê, escreve num livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Oh, aleluia. Glória. Fecha teus olhos. Isso é maravilhoso, meu. Convido os irmãos que